Testamento, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10, eu quero ler somente o versículo 1 com você. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 1 apenas, para a gente tentar ganhar tempo. Glória a Deus. Deus é bom. Amém, queridos? Todos acharam? Quem achou, diz amém. Quem não achou, diga misericórdia. Que bom. Deus é bom, Deus é fiel. Vamos lá, queridos. Assim diz a santa palavra do Senhor. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, poder para expulsarem os demônios, poder para expulsarem e curarem toda a enfermidade e todo mal. Amém? Só até aí. Pai Santo, fala conosco nessa noite. Na verdade, continua falando, porque já temos ouvido a sua voz desde o primeiro momento do culto, no momento dos louvores, nas orações, na palavra do sábio, aqui no tempo de louvor e de adoração que tivemos. Continua falando conosco agora no momento da tua palavra, Senhor. Que eu diminua e que tu cresças para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, queridos. Deus é bom. Irmãos, desde o início do ano nós estamos falando sobre o tema Talmidim, né, que, volto a dizer, é uma palavra em hebraico que significa alunos, discípulos, aprendizes. E a máxima desse tema, a gente está aprendendo sobre a vida do nosso mestre por excelência, que foi Jesus. Né, Jesus, ele com 12 anos de idade, a gente tem um relato bíblico lá de Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Jesus com 12 anos, ele é levado ao templo para comemorar a festa da Páscoa com a sua mãe e o seu pai. É bom lembrar que José está vivo ainda com 12 anos de vida de Jesus. Depois a gente não vê mais José no cenário bíblico, a gente só vai ver Maria, né? Então, é provável que José tenha morrido, né? Porque também existem alguns estudos paralelos à Bíblia, né? Alguns historiadores, como Flávio Joséfos, como Eusébio de Cesareia, né? Tem outros historiadores também, ali do primeiro século, que dizem que José, pai de Jesus, morreu quando Jesus tinha 14 para 15 anos de idade. Então, Jesus com 12 anos, a gente vê José ali no cenário bíblico, né? Depois não mais. Depois só vemos Maria. E aí a gente vai ver um Jesus que não tem mais o seu pai, não um pai biológico, mas o pai que assumiu a paternidade de Jesus. A gente vai ver um Jesus que vai se submeter à vontade de Deus. Lá em Lucas capítulo 2, a gente vê doutores da lei, né? E aí é bom a gente lembrar, né? Um doutor da lei era alguém de mais de 50 anos de conhecimento bíblico, ok? Com 30 anos de idade, um mestre já poderia lecionar. Com 30 anos de idade, um mestre já poderia selecionar rabinos, selecionar alunos, melhor dizendo, né? Ele já era considerado um rabino com 30 anos de idade. Um doutor da lei era alguém que cumpria todo o exercício, porque a gente vai ver lá o texto bíblico de Números capítulo 4, depois, em casa com calma você lê, não agora, mas em casa com calma você lê, a gente vai ver o tempo de duração do serviço, do ofício sacerdotal no templo, né? Todo sacerdote, todo mestre rabino, ele exercia o seu chamado de 30 até os 50 anos. Números capítulo 4, nós vamos ter essa referência lá. Com 50 anos, ele era meio que jubilado. Quem entende isso diz amém. Ele estava desobrigado dos seus serviços no templo. E aí, com 50 anos de idade, ele já era considerado um doutor da lei.
50 anos de idade. Querido, Jesus com 12 anos, ele já está, ele é um objeto de desejo pelos homens de mais de 50 anos dos estudos da Torá, dos estudos dos profetas, dos estudos dos escritos no Antigo Testamento. Bom lembrar que no tempo de Jesus o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito e editado. Não. A Bíblia nos tempos de Jesus era o Antigo Testamento. Antigo Testamento dividido em Torá, que é o Pentateuco. Depois ele é dividido nos profetas, profetas maiores e menores. Depois nos escritos. Ok? Ok. Então um doutor da lei, ele conhecia, alguns até de cor, os 39 livros do Antigo Testamento. Bom lembrar também que essa divisão de 39 livros é estabelecida para nós, tá? Para os judeus, não. A Bíblia judaica, a Tanakh, ela é dividida nessas 3 classes, né? E tem 27 livros na Tanakh judaica. Rafa, mas aí, mudou? Não, não mudou nada. São os mesmos 39 livros que a gente tem aqui, só que para eles, por exemplo, na Tanakh judaica, o livro de 1 Samuel e 2 Samuel é um livro só. Quem entende isso diz amém. A gente tem a divisão de 1º e de 2º. Na Bíblia judaica é só Samuel. 1º e 2º é tudo uma coisa só. 1º e 2º Reis, para a gente, são 2 livros. Amém ou não amém? Para os judeus é um livro só. 1º e 2º Crônicas, para nós, são 2 livros. Amém ou não amém? Amém. Para os judeus é um livro só. Os profetas menores, que para a gente são 12 livros, amém ou não amém? Vamos lembrar? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Amém ou não amém? Amém. Errei algum? Esqueci algum? Também não, né? Então, 12 profetas menores, para nós. Para os judeus é um livro só. Os profetas menores, é dentro de uma classe só. Então, a Bíblia judaica, ela é mais sintetizada, eu posso dizer assim, do que a nossa, do que a subdivisão que nós temos hoje como protestantes. Era essa divisão do tempo de Jesus. Então, um doutor da lei, alguém com 50 anos de idade, dos ensinos da Torá, dos Ketuvim, que são os profetas, e dos... Ketuvim, que são os escritos, e dos Nevins, que são os profetas, alguém com 50 anos de idade já sabia isso de cor. Jesus, com 12 anos, já sabia de cor também. Isso é interessante. Jesus, com 12 anos, ele já é cooptado. Será que eu posso usar essa palavra? Ele já tem o prestígio daqueles homens que já caminhavam há mais de 50 anos desses ensinos da lei. E aí Jesus, com 12 anos, ele vai para o anonimato, ele vai para o secreto de Deus. Com 12 anos, ele vai para Nazaré, com seus pais, e ele é sujeito, submisso aos seus pais. E só vai voltar a aparecer no cenário bíblico com 30 anos. Quem está comigo diz amém. Vamos fazer um cálculo aqui rápido. 30 menos 12 dá quanto? Galera boa de exatas aí. 18 anos. Então Jesus fica 18 anos no secreto, no anonimato, sendo um talmide do próprio Espírito Santo. Quem está comigo diz amém. Eu preciso aprender com isso, irmão. Eu preciso ler a Bíblia e entender todos esses tempos, toda essa cronologia, todas essas etapas de Jesus. Se eu quero ser um cristão, e a palavra cristão significa pequeno Cristo, é um Cristo em miniatura. Se quero ser um cristão, eu preciso olhar para Jesus, para o modelo de vida que ele teve e aplicar na minha vida. Amém? Então, a proposta do tema do romper desse ano, do congresso desse ano é da gente sentar para aprender. A proposta do tema desse ano é da gente respeitar processos. Vira para o irmão do teu lado e fala para ele, quer ser bem sucedido na tua vida com Deus? Fala com ele, irmão. Quer ser bem sucedido no teu ministério? Quer ser bem sucedido no teu chamado? Respeite processos. Respeite processos.
Pastor, já sou o melhor aluno da minha EBD, você é o melhor aluno da tua classe de EBD? Legal pra caramba. Você ainda tem muito que aprender. Pastor, sou seminarista, tiro 10 em todas as... Você tira 10 em todas as matérias do seminário? Legal, você tem muito que aprender. Pastor, já estou na igreja há 50... Você está na igreja há 50 anos? Caraca, legal, tem muito que aprender ainda. Seremos eternos aprendizes. Amém ou não amém, querido? Essa é a proposta de Deus para a gente esse ano. E aí a gente tem navegado durante esse tema desde janeiro. Né? O tema de janeiro foi na escola de Jesus o mestre, o tema de fevereiro foi na escola de Jesus o discípulo, o tema de março foi na escola de Jesus a matéria, a doutrina, o que ele prega. Em abril e maio nós falamos sobre o tema visão, divisão e provisão, falamos sobre os valores da igreja, falamos sobre fé, falamos sobre gratidão, falamos sobre obediência, sobre humildade, sobre oração, sobre amor, sobre santidade, sobre a visão que a igreja defende. Falamos sobre isso em abril e maio. Em junho, falamos sobre o tema do romper, que foi Talmidim, lá no sítio. No mês passado, mês de julho, né, falamos sobre o tema um tempo com Deus, ou um tempo a sós com Deus, né? Porque Jesus, em meio à sua rotina de milagres, Jesus dava os seus perdidos para os montes. Quem está comigo diz amém. A gente quer fazer milagre, a gente quer ser usado por Deus para orar pelo coxo e o coxo andar. Amém ou não amém? Ou alguém não tem esse desejo aqui, irmãos? Eu tenho esse desejo. Eu tenho esse desejo de, quando alguém passar mal na minha casa, eu não ligar, pastor Manuel, me ajuda aqui. Eu tenho um desejo de orar pelo meu familiar e ele ser curado. Alguém tem esse desejo junto comigo? Eu tenho esse desejo de ver milagres na minha casa. Milagres por onde eu passar. Mas os milagres, eles só são resultado de uma vida a sós com Deus. Então eu preciso aprender com Jesus. O Jesus que cura, o Jesus que expulsa demônio, o Jesus que prega muito bem, é o Jesus que no meio da sua correria, dá uns perdidos dele para o monte. Ó, eu preciso aprender com isso. Muitas coisas Jesus ensinou falando, outras coisas ele ensinou fazendo. É o cerne do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1, é o versículo, talvez, um dos mais lindos na Bíblia. Lucas, ele diz, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Ele escreve para Teófilo. Ele diz assim, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Jesus fazia e ensinava. Amém ou não amém, igreja? Amém. Então, precisa aprender com Jesus. E o tema desse mês é os discípulos do poder. Porque discípulo de Jesus tem que ter poder. Não dá para ser um discípulo de Jesus. Aleluia! Não dá para eu me considerar um discípulo de Jesus se eu não tiver poder, autoridade. Então o tema desse mês é os discípulos do poder, porque é aqui que a gente leu, o texto que a gente leu, Mateus 10, verso 1, vai dizer, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o quê? O que está escrito aí, irmão? Deu-lhes o quê? Poder. E poder aqui no texto original grego, bom lembrar que o Novo Testamento não foi escrito em língua portuguesa. Amém ou não amém, Ana? Foi escrito na língua grega. Poder aqui no grego não é dunamis. Não confunda o poder. Poder lá em Atos dos Apóstolos 1, capítulo 1, verso 8, é dunamis lá, onde Jesus diz, mas recebereis poder, virtude, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis meus mártires. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até... Poder lá em Atos 1, 8 é dunamis. É o poder que vem por intermédio do agir do Espírito Santo. Amém ou não amém? Amém. O poder aqui não é dunamis no grego. Não. Poder aqui no grego é exousia. Exousia no grego é influência delegada. Significa autoridade. É isso. Poder aqui é respeito no mundo espiritual. É isso que ele está dizendo. E chamando os seus discípulos, deu-lhes
poder, deu-lhes uma credencial. E eu, como discípulo de Jesus, eu não posso abrir mão desse poder, irmãos. Eu não posso ser alguém que não tem esse poder de Deus na minha vida. Senão eu vou ser só mais um. A Bíblia diz e mostra vários homens, até os próprios discípulos. Se você ver mais à frente, Lucas capítulo 10, essa mesma passagem contada por Lucas, né? Jesus chama os seus discípulos, dá poder para eles expulsarem os demônios. Eles vão, e a Bíblia diz que eles retornam e falam para Jesus, eles trazem para Jesus um relatório. Senhor, em teu nome, eita, oh glória. Eles falam, Senhor, em teu nome até os demônios nos submetem. No nosso nome não, no teu nome, a gente usando a autoridade que o Senhor nos delegou, até os demônios nos submetem. Aí Jesus, legal, né? Mas não se alegrem por isso, se alegrem porque eita, oh glória a Deus, eu amo a Bíblia, irmão. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro dos céus. Essa autoridade é legal aqui, mas você tem que entender que o maior privilégio que vocês vão ter na vida é de serem salvos. Amém ou não amém, igreja? Então, os discípulos voltam depois de receberem esse poder do Senhor, eles voltam com essa alegria. Cara, até os demônios me submetem. Então eu preciso entender que para eu ser um discípulo de Jesus, eu não posso abrir mão desse poder de Deus na minha vida. A gente vai ver durante toda a Bíblia tantos e vários homens e mulheres de Deus empoderados. Essa semana eu estava estudando um pouquinho sobre a vida de Moisés. Um homem sensacional. Né? Esses dias o pastor estava falando um pouquinho sobre Números capítulo 12, né? E aí uma passagem que eu amo muito, né? Números 12 a gente vai ver uma rebelião familiar. Olha que interessante, né? Existe isso, Rafa? Existe, né? A gente vai ver a Miriam, que é irmã de Moisés, e a gente vai ver o Arão, que é irmão de Moisés também, né? E eles vão questionar a autoridade de Moisés. E aí, em Números capítulo 12, a Bíblia diz que Deus toma conhecimento daquilo ali, porque Deus vê tudo, e Deus chama Arão, Miriam e Moisés, que não está sabendo de nada, e chama eles para a tenda da revelação. Quando ele chama os três, Moisés não está sabendo, Moisés está inocente na história, e aí Deus vai e faz uma lavada com Miriam e com Arão. É uma lavada, irmãos. Deus fala para o Miriam e Arão, vem cá, tem profeta no meio de vocês? Tem. Legal. Se tiver, Deus já bota em xeque o ter ou não ter. E bom lembrar que Miriam era profetisa. Amém ou não amém? Amém. Depois você lê lá, Êxodo capítulo 14, na passagem pelo Mar Vermelho. Quem já leu a Bíblia aqui diz amém? Quando eles depois que eles passam o Mar Vermelho, passou, Deus fechou o mar, matou os egípcios, celebração. A Bíblia diz que Miriam, está escrito lá, a profetiza. Então Miriam era profeta ou não era? Me ajuda, igreja. Era. O texto diz, Miriam a profetiza. Aí em Números capítulo 12, Deus vem. Quer dizer, já bota em xeque a autoridade que ele deu para Miriam. Tem profeta? Se tiver profeta, eu como profeta, eu falo com visão. Falo até com sonhos com ele. Agora com Moisés, com meu servo Moisés, eu falo com ele face a face. Então quer dizer, essa autoridade que Miriam e Arão estavam reivindicando, na verdade eles não tinham. Quem entende isso diz amém. Irmãos, a autoridade a etimologia da palavra é direito concedido do alto. Não sou eu aqui de baixo que reivindico a autoridade, é alguém... Eita! É alguém que está lá em cima que concede essa autoridade para mim. Está comigo, diz amém. Autoridade, direito concedido do alto. Não sou eu aqui de baixo que reivindico, não. É alguém que está lá em cima, que vê, que me observa e vai ver se eu estou apto ou não para receber essa tal autoridade. E a Bíblia diz que Jesus vira para os seus 12 e fala assim, vocês vão ministrar, mas vocês não podem ministrar sem o poder de Deus, sem essa exousia, sem essa influência delegada. Precisamos ser conhecidos lá fora. Precisamos ser respeitados lá fora. Lá na tua faculdade, já sabem que você é crente? Lá no teu colégio, lá no teu trabalho, já sabem que você é?
ainda não sabem por quê. Está faltando poder na tua vida? Está faltando autoridade na tua vida? Vamos pedir esse poder hoje. Se sou um crente comum, está faltando poder sobre a minha vida, preciso buscar poder. Igual o pastor Manuel, né? O jargão do pastor Manuel qual é? Vai o quê? Vai buscar poder, irmão. Vai buscar autoridade. Vai buscar essa influência delegada. Influência que não é você que reivindica, influência que não é você que entra com uma petição lá no céu, não. Influência que com o passar do tempo, Deus vai vendo em você se você está apto ou não para receber. Tem um texto bíblico que eu estava meditando também essa semana, 1 Reis capítulo 6. Não sei se você já leu a Bíblia. 2 Reis capítulo 6. 2 Reis capítulo 6 a gente vai ver uma guerra entre Israel e a Síria. Alguém já leu? Alguém já leu? Ok. O rei da Síria fazia a guerra contra Israel. E aí ele queria pegar o exército de Israel por um lugar. A Bíblia diz que Deus revelava para Eliseu, e Eliseu mandava um WhatsApp, pode ser? Pode ser? Mandava um inbox para o rei de Israel. Ó, guarda de passar por aqui, porque os sírios vão passar por aqui. Eliseu ia e avisava. Os sírios no outro dia mudavam a estratégia. Eliseu mandava um aviso, ó, cuidado, não passa por aqui não, que eles vão por aqui, vão pegar vocês. E aí eles iam e escapavam. E o outro dia mesmo, teve uma hora que o rei da Síria, cara, tem alguém que está me entregando aqui. Né, Rodrigo? Tem alguém aqui, né, lá na linguagem lá de fora, quem é o X9? Quem está me entregando? Porque eu tento pegar os israelitas por aqui e eles fogem. Tento ir por aqui, eles fogem também. Tento por outro lugar, o que está acontecendo, gente? Aí a Bíblia diz que se levanta um cara lá do Sírio, rei, olha só, não tem traidor aqui não, rei. É porque lá... Lá em Israel tem alguém que tem autoridade. Lá em Israel tem alguém que tem o poder de Deus. E o poder de Deus na vida dele é tão grande que tudo aquilo que o Senhor pensa na tua câmara, rei, quando o Senhor chega no teu quarto, só você, nos teus projetos, Deus revela para ele tudo lá, rei. Aí o rei da Síria, é? Então o problema é um homem só? O que o rei da Síria faz? Manda um homem para pegar Eliseu. É isso que está escrito? Não. Olha o problema. Olha o problema para nós hoje, nessa noite aqui. E eu já quero fechar a Bíblia. Olha o problema. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, a Bíblia diz que o rei da Síria fica sabendo que o problema que ele tem é um homem só. Esse homem está lá em Israel, ele não manda um para pregar Eliseu. Ele manda o quê, irmãos? Ele manda cavalos, ele manda carros, tudo no plural, tá? Tudo no plural. Ele manda cavalos, carros, e agora me choca, um grande exército. Para pegar quantos? Eliseu é um homem no reino do céu, é um homem no reino espiritual, que tem uma carga, que tem um poder, uma exousia tão grande, que para tentar bater de frente com ele, tem que mandar um exército. Olha aí. Pergunta para nós nessa noite, quantos o diabo tem mandado para nos pegar? Ou ele não tem mandado ninguém, que a gente não está influenciando em nada? Ó, olha aí. Olha o problema pra gente. Quando eu leio isso, me choca, irmão. Eu não sei você. Tem alguns textos que eu leio na Bíblia que eu falo, cara, o rei da Síria mandou um exército para pegar um homem só. Então esse homem é um cara muito relevante no reino dos céus. É um cara de uma relevância, de um poder de Deus tão grande que não é um contra um, não. É uma multidão para pegar ele. Amém, igreja? Está faltando poder na tua vida? Vamos pedir poder hoje. Está faltando essa unção na tua vida para você ser alguém, um desbravador lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, lá no teu bairro, irmão. Lá no teu prédio. Quantos folhetos você colocou lá no escaninho do teu prédio? Ó. Alguém mora em prédio aqui? Tem aquela partezinha que coloca a carta lá no teu prédio? Tem? Tem isso lá no teu prédio? Tem? Irmão, vai lá no centro do Rio. Vai lá na CPAD, ou então na Sociedade Bíblica, compra 1000 folhetos. Você vai gastar R$10, irmãos. Compra 1000 folhetos lá, coloca lá no teu prédio, irmão. Prega a palavra lá.
Tem inúmeras formas da gente ser um diferencial aonde a gente mora. Inúmeras formas. Inúmeras formas da gente demonstrar esse poder de Deus que está na minha vida ou não. Seu testemunho vai mostrar se você tem poder ou não. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Eu não posso viver sem o poder de Deus na minha vida. Senão eu vou ser um crente normal. E crente normal não assusta o diabo. Crente normal não põe medo em demônio nenhum. Crente normal não influencia em nada. Crente normal não é um talmidim de Jesus, não. Amém, queridos? Deixa eu parar por aqui. Vamos ficar de pé. Quero orar por você, quero te chamar aqui na frente. Quero ter um tempo de oração hoje.